E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui na construção da nossa aplicação. Então, agora a gente vai criar aqui mais um package chamado repository, que será responsável aqui pela comunicação com o nosso banco de dados, tá? E aí, dentro do repository, a gente vai precisar criar aqui um arquivo, tá? Nesse arquivo, a gente vai colocar o nome dele de boleto repository. Então, vamos criar aqui o nosso boleto repository. Ok. Então, aqui, ao invés de uma classe, ele vai ser uma interface. A gente vai colocar ele aqui como @repository do Spring, tá? E a gente vai estender aqui o CRUD repository. E aí a gente tem aqui o nosso boleto entity e o long, que é a chave primária da nossa tabela. Ok? E aí a gente vai deixar um método já cadastrado aqui no nosso repository, que posteriormente a gente vai utilizar no nosso serviço, tá? Então, ele vai ser um optional do tipo boleto entity e a gente vai utilizar ele aqui como a gente vai buscar um boleto por código de barras, né? Então, find by código de barras. Tá? A gente vai falar um pouco agora o porquê desse repository e porquê desse find by código de barras, né? Vamos voltar aqui para a nossa arquitetura. A gente ainda não criou a porta de entrada, né, da nossa aplicação, que é o endpoint, mas a gente vai criar posteriormente, mas a gente já está começando aqui a construir a regra de negócio do nosso projeto, né? Que é, ao receber uma solicitação, a gente vai salvar ela no nosso banco de dados com status inicial e posteriormente enviar essa mensagem para o nosso Kafka, tá bom? Então é isso que a gente está programando agora. E aí a nossa porta de entrada, né, que é o nosso endpoint, o que a gente vai receber aqui? A gente vai receber apenas um boleto. Então a gente vai receber um código de barras e a partir desse código de barras é que a gente vai salvar essa solicitação no banco de dados e depois enviar para o Kafka, né? E aí, voltando aqui para o nosso código, a gente já está fazendo aqui uma opção de busca de boleto no banco de dados por código de barras. Então, find by código de barras, tá? String código de barras. Opa, ficou com 2G aqui. Código de barras. Perfeito. Então, nosso repository criado. A gente agora vai criar um novo package chamado de service. E aí a gente vai começar agora a criar realmente as nossas regras de negócio, tá? Beleza. Então a gente vai criar um nosso arquivo aqui dentro do nosso service. Vamos criar aqui um boleto service. Boleto service. A gente já vai colocar aqui a anotação @service. E vamos começar a criar os nossos métodos, né? Então, qual o primeiro método que a gente pode criar aqui, né? Então, quando eu recebo a solicitação do boleto, eu já vou salvar ele no nosso banco de dados. Então, a gente vai criar aqui uma função, né, um método de salvar. Então, public, eu não sei o que ele vai retornar ainda. Então, vamos chamar aqui de salvar. Que a gente recebe aqui como entrada para poder salvar um boleto. Então, como a gente viu lá na nossa arquitetura, a gente recebe aqui um boleto, um código de barras como entrada para poder salvar ele aqui no nosso banco de dados. Então, a gente vai receber aqui como entrada apenas um código de barras. Então, string código barras, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente, antes de salvar no banco, a gente vai verificar se esse boleto já existe, né? Para a gente evitar aqui que a gente tenha boletos duplicados aqui salvos no nosso banco de dados. É uma regra de negócio nossa, tá? Pode ser que não seja um cenário real, mas aqui para a gente ela vai servir. A gente só vai conseguir salvar um boleto, tá? A gente não consegue salvar o mesmo boleto duas vezes aqui. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui uma variável boleto
optional. E a gente vai lá no nosso repository. Opa, faltou a gente... Vamos botar aqui, né? Boleto repository. Ponto alguma coisa, né? Então, falta a gente importar aqui o nosso repository. Vamos colocar ele aqui, private final boleto repository. Ok? A gente vai adicionar ele ao construtor para que possamos injetar como dependência aqui nosso boleto. Só colocar esse construtor para cima aqui. Ok. Agora sim. E aí a gente agora consegue utilizar o boleto ponto find by código de barras. E aí a gente passa aqui o nosso código de barras, tá? Então, beleza. Ele tá dando erro aqui porque... Ok, tá certinho. Então agora, vamos verificar o seguinte, né? Se esse boleto existir, então se o nosso boleto optional existir, quer dizer que a gente tem um problema aqui. Por quê? Eu estou tentando salvar um boleto e ele já existe no banco de dados. Então eu não posso deixar que isso aconteça, né? Então aqui a gente tem que gerar ou lançar, né, uma exception, tá? A gente precisa lançar uma exception aqui nesse caso, tá? Então, vamos lançar essa exceção posteriormente. Vamos seguir com a nossa lógica. E se não existir esse boleto, o que a gente deve fazer, né? Se não existe esse boleto, a gente vai cadastrar nossa solicitação e a gente vai salvá-la no nosso banco de dados. E a gente vai utilizar aqui o nosso boleto entity. Boleto entity. Vamos começar a criar ele aqui. Boleto entity.builder. Então a gente já está utilizando aqui um design partners aqui do builder, tá? Que a gente adicionou ali com o Lombok. E aqui a gente vai começar a criar esse objeto. Então, código de barras. A gente tem um código de barras que foi passado por parâmetro. A situação, então, que situação a gente vai colocar aqui? A gente já adiciona ela já. A data de criação e a nossa data de atualização aqui. E por fim, a gente vai utilizar o build aqui para criar essa nossa instância. Então, situação, que situação a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aquela situação inicializado. Então, nossa solicitação foi inicializada. A data de criação, a gente coloca a data de hoje, então local date time now. Como data de atualização, também a gente vai preencher com a data de hoje. Data atual. Pronto, aqui a gente já tem uma instância do nosso boleto entity. Uma vez que a gente tem a instância do nosso boleto entity, a gente já consegue persistir ele em banco de dados. Então, para persistir, a gente vai utilizar aqui o boleto repository.save e a gente já passa aqui o nosso boleto entity. Ok? E a gente já salva aqui a nossa solicitação no banco de dados. Ok, então só para a gente não deixar aqui ser uma exceção, a gente vai criar uma exceção customizada aqui posteriormente, mas a gente já vai... Vamos lançar aqui uma exceção throw new runtime exception, tá? E aí depois a gente troca essa exceção para uma exceção customizada para a gente conseguir tratar esses casos aqui com nossos endpoints, tá bom? Então vamos botar aqui uma mensagem, boleto já existe. Hoje já existe. Ou então já existe uma solicitação de pagamento para esse boleto, né? Já existe uma solicitação de pagamento para este boleto. Pronto, assim que fica bacana. Já existe uma solicitação de pagamento para esse boleto e ele já cai aqui no throw dando esse erro, tá? Então, a gente já começou aqui a criar a nossa regra de negócio, né? Essa é uma dos serviços, né, dos métodos que a gente vai ter aqui nessa classe. O método de salvar, ele ainda não está completo, a gente precisa pensar aqui no que a gente precisa devolver para ele, né? Pensando aqui no serviço e numa regra de negócio da nossa arquitetura, né? Essa nossa regra de negócio, ela devolve uma mensagem para quem solicitou. E quem está solicitando esse pagamento do boleto é um cliente através de um endpoint.
Então a gente precisa criar aqui um DTO para essa transmissão de dados aqui, tá bom? Então na próxima aula a gente já vai para a criação dos nossos DTO. Então até mais.